suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 7 de agosto. Que bom você estar ligado conosco. A Opção para a Vida tem realmente uma palavra que vem de encontro às suas necessidades. Antes, desejamos deixar o versículo do dia para sua reflexão. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, nós encontramos o profeta Isaías assim dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Uma pergunta que exige uma resposta. Obviamente, Isaías estava falando da mensagem que ele transmitira à casa de Israel como profeta messiânico. E nesse capítulo 53, ele continua falando sobre o perfil, sobre a biografia de Jesus, mostrando que ele foi trazido, ele foi apresentado ao mundo, seria, no caso, nos seus dias, como alguém que não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse, era o mais rejeitado, o mais desprezado dentre os homens. Esta é a biografia que João Batista fala. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías faz uma radiografia, podemos assim dizer, do perfil de Jesus. E aí por isso que ele começa perguntando, ele faz essa indagação: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Para aqueles que procuram e examinam as Escrituras, eles vão descobrir que João Batista estava falando, Isaías estava falando de Jesus. E João Batista, quando aqui veio, a voz que clamava no deserto, fez essa mesma apresentação: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim ajeitar, eu vim aprumar o caminho, as veredas que estavam tortuosas, os caminhos íngremes do homem no seu estado de pecado. Então, queria que você guardasse esse versículo do dia. Nesta manhã, dentro de instantes, nós vamos estar trazendo uma palavra que nós ministramos em nosso templo, falando sobre João Batista. E nós demos um título a esta mensagem, sobre a delação premiada de João Batista. Evidentemente, isso não tem nada a ver com o termo delação premiada para os nossos dias, mas, ironicamente, nós mostramos através desta mensagem que João Batista, por ter denunciado o pecado de Herodes, estava convivendo com a sua cunhada Herodias, ele perdeu a cabeça. Foi o prêmio, foi o presente, foi a recompensa que ele recebeu. Portanto, nesta manhã, você dentro de instantes estará recebendo esta palavra. Antes, porém, eu quero lembrar a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Nós temos divulgado amplamente, já temos mais de 26 pessoas inscritas que estarão nos acompanhando nesta 12ª excursão. Inclusive, nós vamos estar conhecendo mais uma vez lugares que em 11 excursões nós ainda não visitamos, e nós incluímos neste pacote de janeiro, né? E para maiores informações, você pode ligar para o fone 083 3063 3163, ou você pode ir ao escritório da IT Travel, no condomínio e edifício, né, recém-inaugurado Heron Marinho, complexo Heron Marinho, na saída de Campina Grande, ali bem próximo, na entrada da Avenida Brasília. Você vai lá, 9º andar, sala 911. Você obtém informações ou pode até já ir pronto para fechar esse pacote. Restam poucas vagas. Nesse instante, quero deixá-los com a primeira parte desta mensagem sobre a delação premiada de João Batista. Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Nós vamos ler essa escritura onde basearemos a mensagem desta noite. Vamos ler. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já estava se tornara
notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que queres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, o entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém? Meus irmãos, eu queria dar um título a essa mensagem desta noite. E o título que eu queria trazer para vocês é A Delação Premiada de João Batista. Aproveitando que esse termo delação premiada está sendo muito comumente usado hoje, e todo brasileiro ouve falar em delação premiada diante de todos os implicados na Lava Jato, e muita gente está optando pela delação premiada para salvaguardar um pouco, amenizar um pouco o seu tempo de pena julgado pela justiça. João Batista, embora tenha feito uma delação, recebeu como prêmio a sua cabeça ser decepada, foi degolado. Foi o prêmio que ele ganhou. Mas o importante, meus irmãos, é que vamos ver nesta noite, à luz do texto, que João Batista foi um homem de Deus, levantado por Deus na história não apenas do povo de Israel, mas dentro de um plano, dentro de um projeto divino, o plano da salvação. E que até hoje a Bíblia descreve a história e a biografia deste homem, conforme veremos dentro de instantes. Gostaríamos, antes de falar sobre o sentido da terminologia da palavra delação premiada nos termos jurídicos, para que a gente entenda, né? Eu sei que muita gente aqui sabe, tantos que estão aqui como os que nos assistem, mas delação é a ação de delatar ou denunciar. É um mecanismo judicial onde o acusado de um crime colabora com as investigações, dando o nome de coparticipantes, inclusive entrando em detalhes do crime e ajudando as autoridades a ajudar a recuperar os danos perdidos, sejam em valores ou sejam em bens.
Em troca disso, ele tem alguns benefícios, como a redução de 1/3 a 2/3 da pena, ou cumprimento em regime semiaberto, ou no caso, ele receber extinção de pena, que até agora não aconteceu ainda em nenhum caso no Brasil. Apenas redução de pena e outras vantagens, ou cumprir pena judicial no regime semiaberto. Isso é o que está sendo feito hoje no presente. Então, isso tem que ser de comum acordo com o que legisla a lei. A lei tem que estar de acordo com o que vai ser discutido e tratado dentro daquele pacto, daquele acordo, inclusive acompanhado por juristas, para ver se o cara está falando a verdade. Não pode mentir e nem pode omitir a verdade. Se houver qualquer fragmentozinho, qualquer vírgula, qualquer deslize, uma palavra pode anular aquela delação premiada, ou de salvaguardar os direitos daquele que está reivindicando tal direito. Então, dependendo do caso, até a extinção da pena, mas até agora não houve ainda no Brasil. Ou até mesmo perdão judicial, segundo os entendidos recomendam. Agora vejam bem, irmãos, o indivíduo está diante de duas vertentes: ou falar a verdade, ou não, ou negar a verdade. Mas para que eles realmente seja contemplado com a delação premiada, ele tem que falar a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. João Batista, por falar a verdade, pagou um preço caro, diácono Genildo. Pagou um preço caro, pagou com a vida. Mas, o que estou querendo dizer com isso? É que o delator não pode omitir nem acrescentar as informações, elas têm que ser realmente fidedignas, elas têm que ser realmente a verdade transparente, sobre todos os aspectos. Então o delator tem que abrir o bico no dizer popular. Ele tem que ser aquela pessoa que antigamente se usava um termo cabueta. Isso era um termo muito pejorativo que se usava antigamente, né? Fulano é cabueta, né? Usava-se muito esse termo antigamente. Então ele ele tem que realmente ser transparente e falar única e exclusivamente a verdade. Então nós demos esse título a João Batista, trazendo essa mensagem, porque no caso dele, pelo fato dele ter falado a verdade, ele recebeu como recompensa a perda da cabeça. Herodias pediu a cabeça dele, sabe por quê? É como se ela estivesse dizendo assim: vamos calar a boca desse homem, esse homem não pode falar, ele sabe de muito, ele conhece muito, ele sabe muita coisa, ele não pode continuar vivo, ele tem que dar um cala-boca nele. Partindo dessa premissa, eu devo dizer para os irmãos que o que me levou a trazer esse sermão foi para mostrar que durante esse mês de junho, Campina Grande celebra o maior São João do mundo. Milhares e milhares de gente de norte a sul, de leste a oeste, invade Campina Grande. Dias como dia de São João, véspera de São João, Campina Grande é invadida mesmo, os hotéis ficam superlotados, e as pessoas vêm a Campina Grande para celebrar o maior São João do mundo. Embora estejam celebrando ao protagonista João Batista esta festa, muitos desconhecem a história deste homem. E rapidamente eu vou trazer aqui uma biografia bíblica apenas citando, por causa do tempo não permite, mas apenas vamos citar. Quem foi João Batista? A sua biografia é condecorada por Deus, ovacionada por Deus.
Deus foi quem deu esses títulos que eu vou passar a declinar biblicamente. Ele foi chamado para ser o precursor de Jesus. Na sua biografia, Deus é quem diz que Ele é voz que clama no deserto. Jesus testemunhou acerca deste homem, e vale a pena a gente citar a referência que Jesus fez a seu respeito, porque inclusive ninguém melhor do que Jesus poderia falar acerca do testemunho deste homem. E no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, principalmente os versículos 7 a 11, foi Jesus quem disse isso. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para quê? Para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis, eu envio diante de vós a tua face, diante da tua face, o meu mensageiro. É Jesus quem está dizendo isso, é Jesus quem está referendando: o meu mensageiro é este homem, no qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Jesus foi quem fez essa assertiva, Jesus foi quem fez esse comentário, Jesus foi quem fez esse elogio acerca deste homem. Nessa biografia que Jesus testifica, ele diz que ninguém dentre os homens é maior do que ele, mas no reino de Deus o menor é maior do que ele, porque estava falando do homem João Batista, e estava falando também daqueles aos quais João estaria mostrando o adentramento ao reino eterno, que passariam a fazer parte do reino de Deus, não de um período de tempo de vida ou da existência humana. Então ele não era um homem simples, era um homem importante também, mas humanamente falando ele era um homem simples e rude. Ele comia gafanhoto e mel silvestre e se vestia de pele de camelo. Rudemente falando, era um homem que tinha uma vida muito simples, embora fosse um homem importante para Deus. Ele foi quem afirmou aquela célebre frase: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Por exemplo, fazendo aqui um ligeiro paradoxo, nessa festa do maior São João do mundo, João está sendo exaltado, João é ovacionado. Se ele estivesse hoje, ele protestaria essa festa em homenagem a ele. Como ele disse: convém que ele, Jesus, cresça e que eu desapareça, eu diminua, eu seja anulado, eu seja aniquilado. Mas o que é que fazem nessa festa? O que é que estão fazendo lá no Parque do Povo? Essa multidão exaltando a João. E diga-se de passagem, alguns cristãos estão lá participando desta festa pagã e idólatra. Esse homem foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Sua mãe era estéril, Isabel. Seu nascimento foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 40, verso 3 do livro de Isaías. E no capítulo de Lucas 1, 7, 13 e 57, mostra claramente como este homem surgiu, como este homem viveu, cheio do Espírito Santo. Teve o privilégio de ser aquele que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, e ele era tão simples e tão humilde que ele disse: olha, eu não sou digno de desatar-lhes as alpacas das suas sandálias. Tão simples ele era, tão humilde ele era. Teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus
Possivelmente, meus irmãos, para ele foi o ápice de todo aquele trabalho para o qual Deus o havia levantado. Ele veio preparar o caminho do Senhor, e por isso ele fora cheio do Espírito Santo desde o ventre, e por isso mesmo ele não tinha papa na língua, no dizer popular, não tinha papa na língua, como muitos dizem. No Evangelho, segundo escreveu São Mateus, ele tinha autoridade para falar contra o pecado, para combater as coisas erradas praticadas pelas autoridades da época, inclusive os doutores da lei, os fariseus, os intérpretes da lei. Conforme vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 7 a 8, ele chegou a dizer e chamá-los de raça de víboras. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João, ele não tinha compromisso não tinha conchavos, ele não tinha meio termos para medir palavras diante das realidades, das verdades, contra aquilo que estava errado. Ele não temia nem mesmo a morte por falar a verdade e testemunhar ou delatar o pecado, no caso que nós vamos ver agora, escondido nos 4 cantos dos palácios de Herodes. A delação de João Batista, o qual recebeu como prêmio a decapitação da sua cabeça, segundo o historiador Flávio Josefo, preste atenção, isso que é muito importante. Flávio Josefo, historiador contemporâneo dos primeiros anos, dos primeiros séculos da era cristã, ele descreveu esse episódio da seguinte forma: Herodias era filha de Aristóbulo, um dos 15 filhos de Herodes. Imagina, o cara teve 15 filhos. O grande, o qual era pai de sua filha Salomé. Herodias deixou seu marido Filipe para ser amante de seu meio-irmão Herodes, Antipa. Ele havia delatado, portanto, esse pecado, conforme vemos no texto que nós lemos desta noite. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, porque naqueles dias Jesus surgira no cenário da história do povo de Israel e realmente trouxe um impacto muito grande para aquela geração. E Herodes estava assustado com a autoridade de Jesus, com aquilo que estava se projetando, como a humanidade, como a sociedade estava admirando e aceitando todo aquele ministério impactante que Jesus estava trazendo, estava causando. Então Herodes ficou assustado, e aí ele disse: Elias certamente ressuscitou, não pode ser. No verso que nós lemos, capítulo 6, verso 14 e 15, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Verso 16: porém Herodes, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Verso 17: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Amanhã, telespectador, você está convidado a ouvir a conclusão desta palavra. Esperamos que todos estejam conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa.